Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ler um texto que está na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Vamos ler daqui os versículos 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, vem falar aos nossos corações, Senhor. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem derramado sobre nós, mesmo apesar de nós. Vem falar conosco no dia de hoje, nesse último culto de oração do ano, que nós possamos estar abertos para ouvir a voz do Teu Espírito, Senhor. Fala conosco, porque o Teu povo ouve, e que tudo seja para louvor e honra da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Minhas amadas irmãs, já era de se esperar que o número hoje fosse reduzido, porque há muitos que viajaram, mas enfim, estamos aqui, e que o Senhor possa falar aos nossos corações de um modo muito especial. Estamos findando o ano, e esse é o nosso último culto de oração, sobretudo por aquelas causas que nós chamamos de causas impossíveis aos olhos humanos, mas nada está fora de tempo para Deus. Todos os pedidos que foram feitos, todas as orações que foram realizadas neste lugar, subiram à santa habitação de Deus, e certamente no tempo do Senhor a resposta virá. Esse texto do apóstolo Paulo, ele fala da nossa filiação em Cristo, e algo que nós não podemos perder de vista em nenhum momento é que somos filhos, e se somos filhos, somos também herdeiros. Percebemos aqui a trindade toda envolvida nessa experiência pessoal de filiação. Deus o Pai enviou Jesus o Filho para morrer por nós. Deus o Pai enviou o Espírito Santo para habitar em nós. A ênfase dessa passagem não é entre filhos pequenos e adultos, mas entre filhos e escravos. Aqui encontramos a ideia principal desse texto. Não somos escravos, ou pelo menos não somos mais escravos, somos filhos e herdeiros. Apesar dos Gálatas se comportarem como escravos, eles eram filhos e precisavam se comportar como tal. Por isso Paulo os exorta tão severamente aqui. A igreja de Jesus Cristo hoje se divide em duas vertentes. Primeira, aqueles que externam uma reverência hipócrita, deixando de experimentar a intimidade com o Pai Celestial, mais parecendo escravo do que filhos. E há a segunda vertente, que são aqueles que extrapolam e manifestam a intimidade tão irreverente, ao ponto de agirem como se Deus fosse um empregado cósmico, sujeito às ordens de seres humanos apressados. Precisamos encontrar o equilíbrio de um relacionamento íntimo e ao mesmo tempo respeitoso com o nosso Pai Celestial. O que é preciso para alguém se tornar um filho de Deus? A resposta é simples: crer em Jesus Cristo e o receber como Senhor e Salvador pessoal. O Espírito Santo continua ministrando sobre isto desde os dias do Pentecostes, a quantos tenham ouvidos para ouvir.
Em Romanos 8, 14 e 15, encontramos o apóstolo Paulo instruindo os seus leitores acerca desse assunto, dizendo o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Todo que é nascido de Deus é filho e herdeiro de Deus. O grande problema é que insistimos em nos comportar como escravos e por isso vivemos, ou pelo menos muitos de nós vivem atemorizados. O povo de Deus, quando foi libertado do cativeiro do Egito e se dirigia para a terra prometida, ainda carregava no peito o peso e o embaraço daquele cativeiro. Eles haviam saído do Egito, mas o Egito não havia saído dos corações deles. Assim como muitos de nós em nosso tempo fomos libertados do reino das trevas, mas continuamos agindo muitas vezes como escravos do coisa ruim. Somos filhos, podemos chamar Deus de Abba, e a palavra Abba significa papai, o pai com intimidade. As palavras do apóstolo Paulo no texto lido no início nos fazem meditar no contraste entre ser filho e ser escravo. Primeiro, o filho tem a mesma natureza do pai, o escravo não tem a mesma natureza do seu Senhor. Quando cremos em Cristo e o recebemos como Senhor e Salvador pessoal, o Espírito Santo vem habitar em nós. Isto significa que nos tornamos coparticipantes da natureza divina. A lei jamais teria o poder de fazer que a natureza divina habitasse em nós. Por isso, quando o cristão volta à lei do esforço próprio e de obras meritórias, nega a própria natureza divina dentro dele e dá espaço para a natureza carnal agir. Isso é sério demais. Em segundo lugar, o filho tem um pai, o escravo tem um senhor. Nenhum escravo tem liberdade de chamar o seu senhor de pai. Quando recebemos Cristo como nosso Salvador, recebemos também o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que testifica em nossos corações que somos filhos de Deus. E esse texto foi escolhido de uma maneira muito especial pelo Espírito de Deus, exatamente no limiar desse ano novo que se avizinha, para que nós voltemos aos braços do Pai, que voltemos a chamar o nosso Deus de Pai, mais do que Pai, Papai, Abba. O Espírito que habita em nós clama Abba, ou seja, Pai, Papai, e nós que cremos em resposta às impressões do Espírito em nossos corações, também precisamos aprender a chamar Deus de Abba, de Papai. Se a gente fosse parar aqui e conversar com vocês, cada uma tem uma história de vida complicada, difícil. Estamos todos enfrentando momentos estreitíssimos, mas temos um Pai que nos acode, um Pai que nos acolhe, um Pai que nos abraça. E eu repito, a expressão Abba é uma expressão aramaica que equivale ao nosso papai e mostra a intimidade do filho com o pai. Nenhum servo tem esse tipo de intimidade com o seu senhor. Em terceiro lugar, o filho obedece ao pai por amor, o escravo obedece ao seu senhor por medo. O Espírito Santo opera no coração daquele que crê, fazendo despertar e aumentar o seu amor por Deus. Falta-nos exercitar o amor ao Pai Celestial, que nos regenerou pelo seu Espírito. O escravo tenta agradar o seu Senhor por medo dele. Já o filho e herdeiro obedece para agradar o Pai a quem ama. Sua obediência é uma resposta ao amor desse Pai.
Herdeiro é alguém que tem direito à herança, por ser filho, não por méritos pessoais. Jamais seremos suficientemente bons para merecermos o que Deus tem para nós. O que Ele nos concede é exclusivamente por sua graça, não por obras meritórias de nossa parte. As obras não são para conseguirmos isso ou aquilo como os escravos do passado, mas para testificar de nossa nova condição de filhos, bem como para glorificar o nosso Pai que está nos céus. Isso significa que devemos negligenciar a lei? Não, de modo algum. Como filhos, a nossa relação de obediência com a lei passa a ser um ato de amor, não um ato de medo de um Senhor castigador. O próprio relacionamento de Deus com o homem não é produto de uma graça barata, mas um caso de amor que foi as últimas consequências, ao ponto de dar seu único filho em sacrifício por amor de nós. O sacrifício único e suficiente de Jesus por nós, além de satisfazer a ira de Deus, nos reconciliou com o Pai, nos tornando filhos e herdeiros de Deus. Em quarto lugar, o filho e herdeiro é rico, o escravo é pobre. Somos filhos e herdeiros, adotados na família de Deus como filhos adultos, aptos a usar a nossa herança. Somos co-herdeiros com Cristo. O que temos em Cristo? A riqueza da sua graça, as riquezas da sua glória, as riquezas da sua bondade e as riquezas da sua sabedoria. Todas as riquezas de Deus estão em Cristo e são nossas por direito de herança. E em quinto lugar, o filho tem futuro, o escravo não tem nenhuma perspectiva. Não há futuro para quem é escravo. Infelizmente, tanto no passado quanto hoje, há aqueles que têm a mentalidade de escravo e preferem se manter assim. O pai, no entanto, sempre provê para o filho. Aliás, o pai entesoura para o filho. E essa palavra, eu repito, no limiar desse novo ano, o ano está terminando, todas vocês tiveram um ano dificílimo, mas há uma herança reservada para cada uma de nós. E essa herança nos é dada pelo nosso Pai Celestial. O segundo estágio se dará na segunda vinda do Cristo. Os cristãos já passaram pelo primeiro estágio da adoção, quando foram resgatados por Cristo e receberam o Espírito Santo. Esse segundo estágio se dará quando receberemos a redenção do nosso corpo e seremos semelhantes a Ele. Somos filhos e herdeiros. E a melhor parte da nossa herança ainda está por vir. Vamos para casa e habitaremos para sempre com Ele. O que tudo isso quer nos ensinar hoje, exatamente às vésperas do novo ano que começará? Primeiro, Deus é o nosso Pai e deseja que nos acheguemos a Ele como filhos amados e o chamemos de papai, de Abba. Ele é o nosso papai querido que nos vê em secreto e sempre que o buscamos de todo o nosso coração, não voltamos com as mãos vazias. Segundo lugar, precisamos olhar para a lei, a palavra de Deus, e obedecê-la como um ato de amor ao nosso Pai Celestial, não por medo do inferno, como escravos assustados. Em terceiro lugar, temos um futuro glorioso à nossa frente, porque o nosso Pai Celestial tem entesourado para nós. E por último, todos os que receberam a Cristo como Senhor e Salvador não são mais escravos, mas filhos e herdeiros. Portanto, é necessário combater a mentalidade de escravos. Assumamos a nossa condição de filhos e herdeiros, não mais de escravos medrosos. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar umas pelas outras.